Olá, oitavoando, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje vamos ver a diferença entre complemento nominal e adjunto adnominal, tá ok? Então vamos começar falando sobre os termos da oração, né? Só para vocês verem como são chamados esses termos que a gente vem estudando aí, certo? Então, assim, temos os termos essenciais, integrantes, acessórios e independentes, tá? E os termos essenciais são o sujeito e o predicado, que a gente já viu. Os termos integrantes são objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, agente da passiva e predicativo, tanto do sujeito quanto do objeto. Tá? O único que a gente ainda não viu foi o agente da passiva. A gente vai ver mais para frente. Termos acessórios. Temos adjunto adnominal, que veremos hoje, adjunto adverbial, que a gente vai ver mais para frente, e aposto, que é aquela explicação entre vírgulas ou depois de dois pontos. E termo independente, que é o vocativo, certo? Que é aquele chamamento, é com quem eu estou falando. Então, nesta tela, eu trouxe para vocês a definição só para a gente relembrar, tá? Complemento nominal é aquele termo da oração que vai completar um nome, certo? Que aí pode ser o quê? Um substantivo, um adjetivo ou um advérbio. E ele vai ter sempre preposição. Lembrando, complemento nominal vai sempre completar um substantivo abstrato, certo? Vamos ver agora o adjunto adnominal. Olha só o que eu trouxe aí para vocês nessa telinha sobre o nome adjunto. Tá? O adjunto adnominal está sempre juntinho a este nome, o próprio nome adjunto diz isso, ó, junto, 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 nome, juntinho desse nome para qualificá-lo, especificá-lo ou determiná-lo. Agora vamos ver quem pode ser o adjunto adnominal. Lembrando que estas classes de palavras a gente estudou no 6º e 7º ano, tá? Então, preste atenção aí na dica, ó. Hashtag fica a dica. Olha o que eu coloquei para vocês em amarelo. Plana. Então, quem pode exercer a função de adjunto adnominal? Pronome, locução adjetiva, adjetivo, numeral e artigo, certo? São 5. Olha só o exemplo que eu trouxe para vocês nesta tela. O vento fraquinho com voz de sininho acariciou meu coração. Então preste atenção aí, olha só. Vamos fazer a classificação ou função morfológica, tá? Aí na frase é um artigo, tá? O artigo, se é artigo, nós podemos dizer que ele é um adjunto adnominal. Fraquinho, fraquinho não é adjetivo, então sim, pode ser também um adjunto adnominal. De sininho é uma locução adjetiva. Locução adjetiva são duas ou mais palavras com sentido de adjetivo. De sininho, lembra? É um adjunto adnominal. Se é artigo, adjetivo, numeral, pronome ou locução adjetiva, a gente vai dizer que ele é um adjunto adnominal, tá? E aí, por último, nós temos um meu, que é pronome possessivo. Vocês lembram disso? Que indica posse? Então, se é um pronome, também nós dizemos que ele exerce função de adjunto adnominal. Vocês podem estar me perguntando assim, mas professor, olha só, ele é artigo e adjunto adnominal ao mesmo tempo? Sim, se for pedir uma classificação morfológica, sim, são as classes de palavras. Agora, se for pedir a classificação ou função sintática desses termos, aí a gente já está falando da parte da sintaxe. Olha essa outra frase que eu trouxe para vocês. Aquele vento me assustou. Aquele é pronome, pronome demonstrativo. Então, se é pronome, eu já marco que é um adjunto adnominal, certo? Duas pessoas se amedrontaram com o vento. Duas é o numeral e se é numeral, eu posso também marcar que é um adjunto adnominal. Exerce a função sintática de adjunto adnominal. Agora vamos falar um pouquinho sobre quando que é adjunto adnominal e quando que é complemento nominal, porque às vezes dá uma confundida mesmo. Agiram favoravelmente aos alunos. Aos alunos está grifado porque tem o aos, que é a preposição a mais os, então temos aí um termo preposicionado, certo? Que tem preposição, por isso que ele é um termo preposicionado, que está se referindo a um advérbio. Se está se referindo a um advérbio, esse termo grifado aí
é um complemento nominal. Olha só a próxima frase. Tenho medo de escuro. Medo é substantivo abstrato, que depende de algo para que ele exista, né? De alguém para que ele exista. Então, olha só, do escuro, temos um termo preposicionado. Então, temos um complemento nominal, porque esse termo preposicionado está completando o sentido do substantivo abstrato. Olha aí essas próximas frases que eu trouxe para vocês. Tenho um estojo de madeira. Antigamente que existia, né? Então, olha só, de madeira não é uma característica do estojo, ou seja, uma locução adjetiva? Então, tá. Estojo, ele é o quê? Ele é um substantivo concreto. Ou seja, ele não pode ser um complemento nominal, porque o complemento nominal é só para substantivo abstrato, isso mesmo. Então, ele é um adjunto adnominal. E aí temos o que é artigo indefinido. Tem um estojo de madeira, né? Então, sim, é um adjunto adnominal. Se essa frase quisesse dizer que só tenho um estojo numeral, não tem problema. Também é adjunto adnominal. Então, vamos lá para a próxima frase que eu tenho uma diquinha para vocês. Olha só. A construção do prédio foi finalizada. Então, temos aí um termo preposicionado, né? Que é o que está grifado, do prédio. E aí, eu tenho que pensar, esse do prédio está complementando o quê? Construção. Construção é o quê? Um substantivo abstrato. Como é que eu sei disso? Porque, olha só, porque ele está dando um substantivo para ação. A ação de construir. Toda vez que a gente tiver um substantivo que se refere a uma ação de fazer alguma coisa, nós vamos ter também um substantivo abstrato. Tá? Então, olha só, a construção do prédio foi finalizada. Como é que eu sei se esse do prédio ele é um adjunto adnominal ou complemento adnominal? Então, esse do prédio está complementando um substantivo abstrato. Para complementar um substantivo abstrato, só pode ser um complemento nominal. Olha só, nesses dois exemplos aí de baixo, eu coloquei uma observação, que esse primeiro aí, ele recebe a ação, ou seja, ele vai ser o termo paciente. E o outro, ele vai praticar a ação. Ele vai ser o termo agente, quem está agindo aí, fazendo essa ação. Tá percebendo que a construção do prédio foi finalizada, esse do prédio, esse termo preposicionado está recebendo a ação de ser construído? O prédio não constrói. Ele não está fazendo essa ação. Ele está recebendo a ação de ser construído. Concordam? Então, toda vez que a gente tiver um termo preposicionado também, é uma dica, tá? Que recebe a ação, ele é um complemento nominal. Agora, quando ele faz a ação, ele é um adjunto adnominal. Vamos ver a frase de baixo. Olha só. A construção do pedreiro Paulo foi finalizada. Do pedreiro Paulo, ele fez a ação, concorda comigo? Então, ele é um adjunto adnominal, um elemento preposicionado que completa o termo construção, que também é um substantivo abstrato, assim como de cima. Então, ou seja, o que vai confundir, às vezes, quando é complemento nominal e quando é adjunto adnominal, é quando nós temos um substantivo abstrato e temos aí esse termo preposicionado. A gente vai ver se ele é complemento nominal ou adjunto adnominal, sabendo disso, vendo se ele faz a ação ou se ele recebe a ação. Então, vamos ver mais exemplos aqui nessa tela. Presenciamos um assalto dos bandidos e presenciamos um assalto ao banco. Reparem que temos assalto, os dois também são substantivos abstratos, que se refere ao ato de assaltar, então por isso que ele é um substantivo abstrato. Então, olha só, presenciamos um assalto dos bandidos. Dos bandidos é um termo preposicionado, de mais os. Esse termo está praticando a ação? Tá, não tá? Não são eles que assaltaram o banco, gente? Então, ó, ele é um adjunto adnominal. Preste atenção na frase de baixo. Presenciamos um assalto ao banco. Porque a preposição a mais o, que é o meu termo preposicionado. Esse ao banco, ele está fazendo a ação ou está sofrendo a ação de ser assaltado? Ele está sofrendo a ação de ser assaltado. Ele recebe a ação, né? Então, ele é um complemento nominal, tá? Então, quem faz a ação é um adjunto adnominal. Quem recebe a ação é um complemento nominal. Isso vai servir quando temos elementos preposicionados que se referem a um substantivo abstrato.
tá? Porque se for pronome, se for numeral, se for artigo, é tudo adjunto adnominal. A gente só vai fazer essa confusãozinha aí que alguns ficam meio que na dúvida e tal, e aí a gente tem que prestar atenção nisso, é quando se refere a um substantivo abstrato e temos esse termo preposicionado. E aí, para finalizar a nossa aula de hoje, eu botei um quadrinho preto aí. Então, se ele faz a ação, olha aí, A e A. Temos um adjunto adnominal, que também tem A e A. Tá vendo? Ação. Tá vendo que temos 2 A's aí na palavra, que eu até botei de amarelo, e o adjunto adnominal também, tá? Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Um super beijo e até a próxima. Tchau!